bicho vai pegar. Pois é, tantos bichos que pegaram tanta gente com 3 ou 4 filmes que dessa vez agora estão simplesmente agora pegando no meu pi. Sendo a primeira série de filmes vindo da Sony, a mesma que criou, por exemplo, o filme de Angry Birds, o filme do emoji e o estrondoso Aranhaverso. Eu diria que até mesmo teve muita gente que já até conheceu esse negocinho aí só por causa dos DVDs, né? Que já é meu caso e até falei agora que isso daí já marcou minha vida. E foi surpreendente saber que praticamente tem lá entre 3 a 4 filmes, pra você ter noção. O terceiro eu já até tinha assistido quando era moleque, mas não me deu tanta vontade de ver, porque né, pô, o 2 já não me dava muita vontade de ver. Agora o 3, pô, já não me deu mais vontade de saber que simplesmente um dos personagens já era pai, pra você ter noção. E olha que no quarto filme eu fiquei muito surpreendido em saber que ele foi lançado. Eu nem sabia que eles iriam lançar outro filme. Daí então eu fui ver e foi a maior decepção que eu já tive na minha vida. Eu não acredito que eles simplesmente chegaram no nível de tio avô. Pois né, aí temos agora a série Bicho Vai Pegar, o Chamado da Natureza. Algo que simplesmente me surpreendeu. Foi lá entre 2023 que essa porra foi anunciada e foi uma bomba pra mim, pois né, eu queria saber do que eles vão tirar de uma vaca que já tá toda sugada, cara. Simplesmente não tem mais nenhum milímetro de leite pra dar, velho. Pois né, então fui ver e simplesmente foi outra coisa que me deixou com a cabeça explodida. Porque não era porque era bom, mas sim porque era ruim. Não era lá entre o nível que praticamente a Sony fez, do tipo, por exemplo, do Hotel Transilvânia e do Tá Chovendo Hambúrguer, pra ser noção. Que até mesmo são séries boas e eu até admito que eu até gostei delas. Mesmo sabendo que elas têm mais elementos que eu não curti. Ao contrário do Bicho Vai Pegar, que simplesmente só me deixou num ódio puro. Exceto por um episódio, mas aí eu vou comentar depois. Mas enfim, depois dessa introdução, vamos enfim falar dos episódios. Mas primeiro vamos fazer o seguinte, eu vou analisar 3 episódios porque né, eu tenho que ter a sanidade intacta pra outros vídeos. Daí também vamos comentar enfim da animação, que vai ser pro final e depois desses 3 episódios. Porque né, eu não posso simplesmente julgar a animação dos 3, porque né, são a mesma porra, pra você ter noção. Enfim, dada essa introdução, vamos começar. Mas antes de começarmos, eu teria que explicar uma coisa que eu tinha que botado na thumb. Então né, se eu não explicar, vocês provavelmente iam cobrar nos comentários e eu possivelmente faria o segundo vídeo. Mas como não quero, né, que pena, eu vou ter que explicar aqui logo de uma vez. Reboot ou não? Sobre essa coisa de ser reboot, eu meio que tô entre meus termos. Porque né, tem vezes que ao mesmo tempo parece ser um reboot, ao mesmo tempo não, que tem até mesmo seguindo uma linha cronológica com os filmes. Levando em consideração que o Bicho Vai Pegar 3 foi considerado pelos fãs simplesmente algo inexistente, e o Bicho Vai Pegar 4 é praticamente o 3, só que rotulado como 4. É difícil saber se vai ter uma linha cronológica envolvida com essa porra. Ainda mais levando em consideração o ano que essa droga se passa. Por exemplo, o Bicho Vai Pegar 1. Ele praticamente se passa num ano da data de seu lançamento. E se você perceber uma coisa, lá existem telefones. Ainda por cima, aqueles antigões de, por exemplo, de Nokia. Mas não era um de Nokia, é tipo esse daqui que tá aparecendo na imagem. Agora o Bicho Vai Pegar o Chamado da Natureza. Como é que são os celulares nessa época? Bom, é praticamente um Samsung Galaxy ou um iPhone da vida. Ou seja, levando em consideração esses detalhes ainda mais, tipo, em questão de personagens, teve uma que simplesmente chamou muita atenção, que é praticamente uma gambá. Se você já viu os filmes lá, já deu pra perceber que são praticamente 2 e não uma, que são irmãs gêmeas e ainda por cima brigam toda santa hora. Aqui praticamente é só uma possível fã do metaforando e é possivelmente conselheira emocional. Que por algum motivo eu não sei o porquê, ela tem cara que a personagem favorita de Simpsons dela é a Lisa Simpson. Mas enfim, ainda mais levando em consideração também que o Max Quizzle, ele também fala que ele nunca viu o Bug agir de forma selvagem. Cara, é bem estranho pra mim, pois eu literalmente vi essa cena aqui no primeiro filme acontecer. Ô Pedivão, é no show, hein? Daí então, levando em consideração esses detalhes, levando em consideração que simplesmente se vocês contarem o negócio dos celulares, possivelmente já devemos considerar que praticamente os bichos, possivelmente considerar que eles estão praticamente já mortos. Ou até em paz. Mas enfim, levando em consideração todos os detalhes, eu acho que temos em meio termo. É ao mesmo tempo um reboot, ao mesmo tempo não. Já que aconteceu a mesma coisa com o Bicho Vai Pegar 4, então por que não vai rolar? Então, né? Tô difícil hoje. Episódio número 1. Introdução ao macaco. Macaco vai
O episódio começa com os nossos principais em cena, que são Bug e Elliot, ou como gosto de chamar, Urso Grande Peludo e São Paulino. Eles estavam comentando sobre eles terem encontrado um acampamento abandonado, cheio de comida enlatada, que na maioria das vezes só estavam revirando lixo. Aí eles estavam questionando onde é que estava um tal de abridor de latas para abrir essa tal comida, sendo que a porra desse São Paulino simplesmente jogou a droga do abridor de latas para fora da tela. Pois é, igual a bola do seu amigo que você nunca mais viu por inteiro. Caralho! Minha bola! Mas no meio dessa virada por mamitas, eles estavam discutindo se era bom compartilhar esse tesouro de Deus. O Elliot estava praticamente no lado do nosso acampamento, enquanto o Pug estava no lado do meu acampamento. Daí no meio da discussão, um dos dois simplesmente acha um Snake na lixeira e um dos dois já tenta matar o bicho sem piedade. E a propósito, se você ainda reclama que, por exemplo, as cobras deveriam ser tratadas com o bem, eu já te falo uma coisa: se não fosse a cobra de Adão e Eva, a gente não estaria nessa situação cheio de caos. Então, né, agradeça a cobra pra gente simplesmente odiar cobras. Enfim, depois disso tudo, daí por causa dessa cobra, o Elliot fica em meio à estrada e um carro de circo aparece e praticamente, sabe o que acontece? Atropela o paulista. Que zoeira. Mentira, o Pug ele simplesmente salva ele de última hora. Daí o carro derrapa e deixa até mesmo uma caixa cair. E vendo que essa caixa tinha uma foto de um bicho, eles descobriram que eles simplesmente mataram um ser vivo. E por causa disso, o tema principal desse episódio começa, dos dois simplesmente tentando encontrar o jeito de enterrar o corpo sem ninguém saber. E no final, eles conseguem. E nos últimos momentos, a gente vê uma cena deles enterrando o corpo na visão do cadáver. E assim acaba o primeiro episódio de Bicho Vai Pegar. Que zoeira. Mentira! A porra da caixa tinha lá uma pessoa viva, mas não era uma pessoa e sim um macaco, que é um palhaço ainda por cima. Oh, coisa que eu odeio. Ai, meu Deus. E por causa da descoberta, ele simplesmente descobre que o bicho estava vivo, pra infelicidade de nós. Pois né, então o bicho se apresenta e ele simplesmente começa a questionar onde é que tava o tal carro que estava no meio do rolê. Daí os dois simplesmente falam que o carro simplesmente deixou eles pra trás, igual um pai médio brasileiro deixando seu filho. Daí então ele, com essa descoberta, ele simplesmente fica feliz? Isso não é muito comum em levar em consideração que você simplesmente foi deixado no mato, pra se ter noção. Mas era algo que ele já queria há muito tempo, pois né, ele já tava cansado dessa vida de palhaço da vida. Pois né, aí é a questão, quem faz o palhaço rir? Eu que não, cara, eu que não. Mas Bom, aí por causa safadão. disso, agora ele quer simplesmente se tornar um selvagem. E por causa disso ele já contrata ambos os dois pra simplesmente ajudá-lo a ser um selvagem por completo. Daí começa uma cena de ele simplesmente tentando se converter a uma região selvagem, até chegar numa simplesmente uma cena de cachoeira, uma cena de terror, cheio de suspense, cheio de brincadeira, ainda mais que levando em consideração o macaco ele simplesmente salva os dois. Daí então, pra representar que o bicho simplesmente mudou, a maquiagem dele simplesmente sai, ele se torna simplesmente o macaco mais 2D que eu já vi na minha vida. Na moral, como é que essa porra ainda consegue se encaixar com os personagens que parece que saíram do 3D? Ai. E simplesmente aí termina nosso episódio com simplesmente o macaco se enturmando com eles e Elliot questionando de novo se o acampamento deve ser compartilhado. E dessa vez o Bug aceita. Pois é, viva o comunismo! E na moral, tipo, eu entendo que tem que acrescentar um personagem novo na sua série pra ter pelo menos algo diferente pra chamar as pessoas pra assistirem. Mas, tipo, precisava ser um personagem tão raso assim? Não já aprenderam, por exemplo, com outros casos, como por exemplo a estrelinha das meninas superpoderosas? Ou até mesmo com o mais famoso que é o Scooby-Doo, que simplesmente até mesmo os próprios fãs e até mesmo a própria produção de Scooby-Doo evita esse tal. Não é à toa que ele até mesmo virou um vilão em um dos filmes. Cara, simplesmente eu não entendo a cabeça desses caras. Tipo, só falta eles simplesmente os engravatados falando tipo, o que será que podemos adicionar de personagem novo? Que tal a gente simplesmente botar a porra de um macaco ruivo, de cor de possivelmente, vamos pensar, roxo? Não combina. Que tal verde? Também não, tá foda, senão vou te dar um tiro. Já sei, que tal simplesmente um salmão rosa? Perfeito!
Sério, simplesmente nem pra ser um mico-leão dourado eles simplesmente se viram. Cara, se fosse pelo menos um mico dourado, eu entenderia, ainda mais que levando em consideração que a maioria dos personagens tem cores mais pastéis, combinaria mais com esse mundo, já que, né, parece que ele simplesmente é um alienígena, cara. Sério, eu não entendo esse negócio, velho. Episódio número 2: O Lobo Mau. Ai, lobo mal, aproveita e pega no meu pau. Se você provavelmente viu o quarto filme, que primeiramente eu tenho pena da sua sanidade, você provavelmente até mesmo tenha se lembrado de qual era o tema dessa porra. E que possivelmente seria de terror? Surpreendente. E o tema era praticamente envolvendo uma caça de um lobisomem. A coisa mais aleatória que eu já vi nessa porra. Então, o que esse episódio é? Bom, lembra desse tema? Então, pega ele aqui e simplesmente eles reviveram essa ideia, mas só que de forma diferente. Não é de forma positiva, mas possivelmente negativa. Eu só não sei, velho. Eu só tô médio com essa porra. O episódio começa com os nossos heróis de novo no mesmo canto, mas só que bem longe do acampamento, pra você ter noção. Daí eles estavam simplesmente fazendo alguma coisa de bobeira, até que simplesmente do céu sai lá, eu acho que um avião, pelo que me lembro. E sai lá, sabe o que? A porra de um lobo, o lobão, simplesmente saindo de forma radical, estilo Sonic Adventure, e simplesmente fazendo um pouso perfeito, que, cara, essa porra foi estragada por essa animação marionete, na moral, meus pêsames. Daí então é apresentado a nós o lobo tarado. Sério, pra mim, velho, ou melhor, só pra você, essa cara de tarado não te lembra algo, não? Ah, então ele se apresenta pra geral e simplesmente já até mesmo começaram a gostar dele, mesmo tendo essa cara de tarado de mais intenções. Daí então, por causa disso, ele simplesmente começa a exigir, sei lá, um banquete, pelo que me lembro. Daí então teve lá o banquete, e por algum motivo que eu não sei, o Bug ele começou a ter suspeitas do bicho, porque, né, o bicho ele simplesmente tinha lá essa cara de tarado, então, né, era compreensível esse medo por vindo dele. Daí então, teve lá essa Larilá e Larie, por exemplo, uma cena simplesmente exigindo, por exemplo, um acampamento, ou melhor, uma fogueira para contar uma certa história de um monstro do Lago Ness. E aí começou a incentivar geral a simplesmente fazer uma armadilha para esse monstro do Lago Ness para pegar ele de novo. Daí que tá, diante desse problema para fazer uma armadilha pro monstro do Lago Ness, o lobão ele simplesmente começa a agir de forma meio específica com a maioria do pessoal lá do acampamento. Por exemplo, eu não sei, tipo, sei lá, por exemplo, ele simplesmente na cabana do Salsicha e simplesmente aparecer lá do fundo com a porra de um pão gigante de cachorro quente. Nah, deve ser coisa. Ah, então por causa disso, que foi passado só depois, o Bug simplesmente já começa a falar pro Elliot de que ele simplesmente não tá acreditando muito nesse lobão. O Elliot tenta converter ele a simplesmente aceitar o lobão pra turma, mas mesmo assim, ele não consegue tirar essa cara de tarado da frente dele. Daí então, Larie, por causa dessas ações do lobão, a gente acaba descobrindo, por exemplo, dele simplesmente botando mostarda em cima do Salsicha, que ele simplesmente tem o objetivo de comer geral do acampamento. Possível candidato a ser filho do Kid Bengala. E por causa dessas ideias malucas, o Bug simplesmente começa a suspeitar do cara, fazendo até mesmo o próprio pessoal do grupo simplesmente a reclamar com o Bug, falando que ele tá simplesmente agindo com inveja. Aí também, né, pô, o positivo desse gambá que simplesmente é fã do Metaforando, aí é foda, né, cara? A inveja não é uma boa conselheira. Desde quando você é conselheira? Então, aí vem um monte de argumentos e provas se ele tava ou não, mas mesmo assim isso não foi suficiente pra simplesmente o Bug ser taxado como invejoso. Daí então, vem a cena em que o Elliot simplesmente diz pro Bug ele tentar fazer as possíveis pazes com o lobão, fazendo o Bug simplesmente fazer um desenho numa pedra para simbolizar a amizade, mas simplesmente o lobão ele simplesmente começou a querer brincar de Among Us e simplesmente começou a acusar o Bug dele tentar matá-lo por inveja. Daí então tem essas cenas aí da maioria brigando. Aí vou apresentar a vocês que simplesmente geral começou a querer brincar de Among Us também, e decidiram simplesmente entre quais dos dois iria embora, o lobão ou o Bug. Qual escolheu? O lobão. Eu não estou com inveja. Olha, se esse lobo não se for, eu vou. Parece que você não está dando muita escolha, seu cabeça dura.
O Bug foi simplesmente taxado como impostor e foi embora. E que é uma pena em dizer que ele não era um impostor. Fudeu. Daí depois dessa, com o Bug simplesmente muito longe da vista, que dá pra simplesmente ver o acampamento lá da até simplesmente apareceu o Salsicha alertando sobre o Lobão. E por causa disso, o Bug estava mais determinado para voltar. Só era uma pena que aqueles bandos de idiota, inclusive esse São Paulino, estavam simplesmente se lambuzando de manteiga. E por algum motivo que eu não sei, o Lobão conseguiu convencer geral a entrar naquela armadilha de pegar o monstro do Lago Ness. E como ele conseguiu convencer geral a entrar, ele simplesmente pegou todo mundo numa caixa e botou em cima da fogueira para assá-los e fazer simplesmente o melhor churrasco da vizinhança. Pelo menos até o Bug chegar, e simplesmente temos uma das maiores cenas do cinema, ou seja, uma perseguição em anime. Eu não sabia que o branco era capaz. Amnésia? Na natureza, o urso ganha do lobo. E após essa incrível batalha, o Lobão simplesmente aparece, dizendo I will come back, e simplesmente se sucumbindo ao seu maior medo. Episódio número 3. TikTok é um câncer. Infelizmente, gente, eu vou ter que alertar uma coisa pra vocês. Como essa droga não tem uma dublagem BR pra botar aqui no vídeo, eu vou ter que simplesmente botar a versão gringa. Então, vocês vão ter que aturar com legenda. E eu não posso fazer nada, a não ser que na próxima vez vocês queiram que eu duble alguma porra. O episódio começa com o Bug simplesmente tendo saudade da vida de pet que esse ceboso tinha, principalmente dos seus shows de palhaço. Daí, como forma de reverter sua carreira, ele decide fazer uma apresentação para geral do acampamento. Porém, ele tem um problema que, como eles são animais, eles não sabem mexer numa porra de uma caixa de som. E por causa disso, eles tentando mexer para ver se a caixa de som começava a funcionar, a caixa de som simplesmente fez a porra de um efeito sonoro mais potente do planeta, simplesmente fazendo até um dos personagens a ouvir sangramento. Daí então esse campo sonoro simplesmente começou a se expandir para áreas bem mais expandíveis, chegando até mesmo numa casa branca e lisa pra caralho, que por algum motivo que eu não sei, tem pessoas vivendo aí? Não, na verdade são animais. Daí então, o que esses são os animais? Então, mas bem, vamos ver quem são. Bom, vou pegar aqui minha ficha e... são animais youtubers, legal, mas... por que caralho logo youtubers? Porque uma moda que de hoje em dia, hein? Mas então, como é que são esses tais animais youtubers? Bom, vamos ver. Tem lá um porco, tem uma gata, que possivelmente é uma parente do Bills, e um tigre azul. Então, o que eles estão fazendo? Bom, infelizmente eu vou ter que mostrar essa cena pra vocês. Aproveitem. Keep that high energy going, folks. Work your rump till it's nice and plump. Gonna get you all beach worthy for summer. Cleo's got your back. Eles simplesmente estavam fazendo uma live stream rebolando. TikTok. E aliás, por acaso você se lembra do campo de som que tava vindo pra cá? Então, por causa dele, a live stream, pela infelicidade dos punheteiros, acabou caindo a live. E por causa disso, aquele grupo de youtubers começou a ficar puto, questionando quem é o funkeiro que tá tocando funk pesadão, estourado lá entre as 11 da manhã. Daí então, eles estavam indo agora com o seu iate, procurando quem é o tal do ceboso funkeiro. E por causa disso, eles chegam na área do acampamento. Chegando lá, a gata começa a simplesmente falar que ela vai fazer um bom
ela começa a simplesmente falar que ela vai fazer um som estridente de pressão, neném. E ela realmente promete isso, simplesmente chegando com tudo lá e fazendo por algum motivo que eu não sei, o iate simplesmente explodir. Pois é, aquela porra explodiu, eu não sei como. Daí, por causa disso, ela não tem mais como simplesmente voltar pra casa e ela simplesmente vira a hóspede da semana. E por causa disso, ela simplesmente conhece o Bug e até mesmo o próprio Bug começa simplesmente a falar que ele tem umas certas experiências com o circo e que isso envolve entretenimento. E como a gata simplesmente é uma youtuber, ou seja, coisa de entretenimento, que é algo que eu duvido, porque né, tu só rebola a bunda. Então ela simplesmente chega com uma certa oferta pro Bug de simplesmente dar uma vida de luxo envolvendo a área de streaming. E como ele é bobo em nada, ele aceitou? Não, mentira, ele aceitou. Cara, essa parte simplesmente me deixou bem bolado, porque né, ele já conseguiu simplesmente descobrir que um lobo tarado queria comer seus amigos, mas os youtubers não, né, cara? Pô, você nem percebeu que eles simplesmente estavam com a cara toda enrugada, ainda por cima toda dissecada, não é à toa que não tem pelo, maluco. Daí então, diante dessa proposta, ele simplesmente aceita e vai lá na casa dos youtubers, toda branca, lisa, igual meu pau. Daí então ele começa simplesmente a viver uma vida de luxo, comendo pra caramba, jogando uma versão de Super Mario, só que de uma skin do Bug, sei lá, Fortnite. E aí então ele começa simplesmente a viver seu lazer. Até que pelo menos o Elliot, o amigo São Paulino dele, começa a exigir que ele saia pra ajudar ele em alguma coisa. Que nem amigo pra chamar pra jogar um fute, pra situação. Daí então eles vão lá e apresentam um barco que eles fizeram. E como sempre, com uma riquinha mesquita, ela simplesmente não aceita nem a pau. E ainda falando que tem uma dívida com eles, falando que simplesmente o iate dela explodiu e agora eles têm que fazer um novo por causa que tava no terreno deles. Sendo que isso é culpa dela. Daí então o Bug volta pra casa dos youtubers e depois daquela situação ele simplesmente começa a sentir saudade daquela vida mais simples do campus, onde simplesmente ele estava lá se divertindo por prazer com seus amigos reais. Daí então ele vai lá questionar a gata se ele pode voltar lá e ela simplesmente revela que na verdade o Bug ele tinha assinado um acordo com a network que ela participa, ou seja, ele simplesmente não pode voltar atrás. Pois é, amigo, vou te falar, tu se lascou. Agora tu vai ter que gravar vídeo pra caramba, rebolando igual aquela lá e simplesmente ganhando só 20% do contrato. Pois é, meu amigo, se lascou. E por causa disso, o Bug já literalmente já recusou, nem a pau querendo ficar lá. Ele decide simplesmente sair do quarto. Que é uma pena que o quarto é cheio de bot, ou seja, praticamente os bots comandam dele simplesmente ficar preso naquela caixa e o Bug simplesmente começa a botar suas esperanças nos seus amigos do campo, que sabendo que na verdade eles são burros pra caramba, mas olha pelo lado bom, eles são bem mais destrutivos. Então, isso daí continuará. E sim, essa porra tem parte 2, e eu não vou rever. E o motivo eu já te revelei, que eu tenho sanidade a manter, ou seja, eu não vou ver essa porra. Eu quero ver você muito bem, obrigado, seu filho da... Se você conhece a maioria dos programas de animação, você provavelmente já tenha percebido qual programa eles usaram. Pra mim, no meu caso, eu acho que eles usaram praticamente o Toon Boom Harmony. Se você não conhece, esse é o programa mais profissional que tem no mercado da animação. Ele é praticamente usado pela Disney, pela Pixar, pela DreamWorks, pela Fox e outras listas que eles botaram aqui no seu site oficial, pra você ter noção, que eu até tirei eles daqui. Mas enfim, por causa disso eu já acredito que a animação, ela é entre essas coisas, ainda mais levando em consideração que ela é um cut-out. E se você não sabe o que é cut-out, é praticamente uma animação em que praticamente o modelo do personagem ele é simplesmente recortado em vários pedaços para simplesmente fazer um esqueleto, uma marionete em 2D, para você ter noção. E por causa disso seria mais fácil e barato e direto em fácil para simplesmente fazer uma animação. Não é à toa que, por exemplo, programas como por exemplo o do Chaves, que foi feito no Flash, foi usado a cutout. Não é à toa que tem mais esse estilo bem único, que é bem comparado com as animações em Flash, para se ter noção. Não é à toa que também Jovens de Transição é feita desse jeito. Mas aí tem a questão: a animação cutout, ela tem que ser boa ou tem que ter pelo menos esforço? Cara, eu vou te falar, a animação cutout tem seus prós e contras. O pró é que se você, por exemplo, já for um dominante nessa animação, você já pode fazer simplesmente uma ilusão, que praticamente a animação cutout pode simplesmente simular uma animação 2D, que é algo muito incrível em saber que simplesmente aquela animação 2D é na verdade cutout, ou seja, de marionete. O caso mais famoso simplesmente é do Star vs Forças do Mal, em que praticamente parece uma animação 2D que foi desenhada à mão, mas na verdade é uma animação marionete, que eles usaram uma forma de esticar simplesmente as linhas dos personagens para dar uma simulação a 2D, para se ter noção, que é algo muito incrível.
que é algo que até mesmo foi usado em uma das séries da Sony Animations, pra você ter noção, que foi o Hotel Transilvânia, que é algo que simplesmente eu considero a melhor animação entre essas séries da Sony Animations. E por causa disso já vou até estabelecer um patamar aqui, em que praticamente o Hotel Transilvânia, a série, tá em primeiro lugar de melhor animação da Sony, o Tá Chovendo Hambúrguer em segundo lugar e o bicho vai pegar em terceiro. Os meus motivos são porque o do Hotel Transilvânia, se você perceber, apesar de ter umas linhas simples, isso compensa com a animação mais fluida. Não é à toa que isso também compensa do fato dos personagens serem bem mais irrealistas, pra essa noção, que eles não tem mais muito envolvimento com a realidade. Não é à toa que, por exemplo, tem uma porra de uma múmia, uma porra de uma geleca, uma vampira e um Frankenstein. Algo que simplesmente dá muitos motivos para a animação ser muito mais estilizada, que é algo que eu simplesmente adoro, que vocês até mesmo provaram que adoram, porque né, o Aranhaverso testou isso e não é à toa que ele foi uma revolução na animação 3D. E por isso temos aqui o do Tá Chovendo Hambúrguer 2, que ele tenta fazer a mesma coisa do Hotel Transilvânia, só que o problema é que ele tava tão graficamente alto, como por exemplo os personagens têm uma luz de fundo, que a própria qualidade do negócio demorava muito para renderizar, e por causa disso eles tiveram que fazer um esforço para pelo menos a animação ficar boa e possivelmente fazer uma renderização mais rápida e direta. Por isso que a animação às vezes travada e ao mesmo tempo mais fluida. Agora que o bicho vai pegar, cara, pega os pontos positivos que eu acabei de falar e simplesmente tira. Porque é difícil defender isso daqui quando você leva em consideração que um dos personagens simplesmente não existe direito. Sério, esse macaco simplesmente eu não entendo a ideia dele simplesmente botarem. Como eu falei, eu entendo que era pra adicionar algum a mais, mas pelo menos deviam botar um esforço nele, porque cara, nem pro design dele ele é consistente com os personagens. Como eu falei, ele tem uma cor forte pra caramba e inexistente. Mas você pode falar, mas tem esses esquilos azuis. Cara, simplesmente existe esquilo cinza que pode ir até mesmo no escuro, parece ser azulado, cara. Então pelo menos isso tem um bom motivo. Não é à toa que até mesmo uma animação de Bluey, o design da Bluey ser azul, porque praticamente a cor do cachorro que foi baseado parece azul, mas na verdade é cinza. Entendeu agora meu ponto? Bom, tipo, faz noção, ainda mais que levando em consideração o design do macaco em si, ainda mais que eu falei que ele parece simplesmente um personagem 2D, enquanto os outros parecem simplesmente vindo do 3D. Ele simplesmente não tem sombra nenhuma, em que em comparação com os designs dos personagens, vocês podem ver que ele tem sombra, ao contrário desse bicho aqui que é o esquisito aí. E cara, eu vou te falar, esse macaco é uma raiva, porque né, além de ser ele simplesmente inútil, ainda por cima estressante com a voz estridente dele de criança, ele não aparece direito, velho. Ele nem é utilizado direito. Não é à toa que um dos episódios ele nem aparece, então né, ele é praticamente inexistente, parecendo simplesmente um fantasma que o Elliot possivelmente criou. Tem uma possível teoria dessa porra. Pô, creepypasta de o bicho vai pegar o chamado da natureza. Enfim, dadas essas ideias minhas aqui, que são pais na minha opinião e você não deveria me levar a sério mais nem a pau, eu vou simplesmente botar uma conclusão aqui. Em conclusão, eu diria que eu teria que fazer umas belas mudanças nessa série pra pelo menos a experiência ser agradável, ao contrário da minha, que eu tive que aturar essa porra seca. Enfim, em questão de remover coisas, eu simplesmente tiro o seguinte: eu tiro esse macaco que não serve pra nada, tiro as piadas de peido, coisas nojentas e etc. E pronto, a experiência vai ser pelo menos agradável, ou melhor, média, porque né, quem é que iria querer assistir essa droga? Mas pelo menos eu diria que, pelo menos desse jeito pra mim, seria mais compreensível e aceitável de assistir. A não ser que tu queria uma animação pra simplesmente zoar com a galera no react, na base do react, e aí você pode pegar ela desse jeito assim. Enfim, analisei o bicho vai pegar o chamado da natureza. Pelo menos os 3 episódios. Cara, eu vou te falar, foi desgastante pra mim, mas eu espero que compensa. Então, né, deixa o like, se inscreva, compartilha esse vídeo se você gostou e do meu estilo de humor. E se você quiser mais desses tipos de vídeo aqui no canal, por que você não simplesmente comenta aí uma animação pra eu rever, ou melhor, fazer uma análise mais zoada possível aqui no canal. Segue minhas redes sociais, que lá eu vou estar postando possivelmente o mais rápido possível pra mim. E eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo e tchau! Batalha de TikTok, me responde, eu quero ver. Oi, como vai? Agora eu vou te ver. Legal, mas só isso que tu consegue fazer? Mano, você